Primeira coisa para falar de ligações. Todo mundo, quando fala de ligação química, fala da tal da regra do octeto. Eu tenho um certo ranço de regra do octeto. Eu gosto de exceção do octeto. Como assim, mesmo? É simples. Para mim, não existe uma regra do octeto, porque se eu for olhar, e eu te convido a pensar nisso, tá? Tem 118 átomos na tabela periódica. 118 elementos, desculpa, na tabela periódica. Desses elementos, quantos você acha que seguem o octeto? Arrisca, sem exceção. Se der 20, é muito. Então, peraí, se eu tenho um universo de 118 e 20 seguem uma regra, então não é uma regra, é uma exceção. Sacou? Só que ficou popularizado como uma regra por qual motivo? É um padrão. 20 seguem um padrão bem estabelecido. Os outros quase 100, né? 98, digamos, eles oscilam muito. Então, eu chamo de exceção do octeto de maneira carinhosa, tá? É o jeito que eu gosto de lidar com ela, mas é uma crítica que suave, tá bom? Você pode chamar de regra do octeto e vai ver no livro como regra do octeto. Qual que é a história aqui? Quem enunciou essa regra foi Lewis, o mesmo da fórmula de Lewis, essas coisas. Lewis foi um cara que estudou muito essa parte de estrutura eletrônica, se dedicou muito à estrutura eletrônica. E isso foi início do século XX, né? Foi depois da descoberta já dos elétrons por Thomson, da começo da estrutura eletrônica já por parte de Rutherford e Bohr. E aí ele viu uma coisa: os gases nobres, hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio, eles nunca formavam moléculas. Eles sempre estavam isolados, como um átomo neutro, sem ligar com ninguém. Então existiam moléculas isoladas dele. Só que não existiam moléculas isoladas de oxigênio, por exemplo. Existia O2, existia N2, existia O3, mas não tinha O. O era muito instável. Então qual foi a parada? Ele falou assim, cara, deve ter alguma coisa. Ele falou assim, lógico, né? Estou zoando. Mas ele pensou, analisou, falou assim, deve ter alguma coisa relativa a esses 8 elétrons que dão estabilidade para esses átomos. E foi analisar a estrutura eletrônica de outras entidades químicas, digamos assim, né? E aí ele viu que isso aí batia muito, cara. Então, vou te mostrar. Primeiro ele viu isso, né? Que os gases nobres eram muito estáveis com 8 elétrons. Exceto o hélio, na verdade. O hélio fugia essa regra. Então ele olhou, ó, o argônio, que está aqui bonitinho. O argônio é estável. E o argônio, depois, lógico, isso aqui depois de toda aquela contribuição de Schrödinger e tal, ele estabilizava com 8 elétrons na última camada. E era estável. Mesma coisa acontecia com neônio, com criptônio, com xenônio, com radônio. O cloro não era estável. Muito pelo contrário, bastante instável. Tá? E o cloro tinha, na verdade, na última camada, 7 elétrons somente. Só que já começava a ter uma ideia já de que no NaCl, por exemplo, existia uma ligação iônica, né? Então lá tinha um íon Cl. E quando eu jogava NaCl em água, o NaCl dissolvia numa boa, não sofria nenhum tipo de explosão, uma reação louca. Então o Cl- era estável em água. E o Cl- teria que ter então o quê? Ganhar um elétron, né? E ter exatamente a mesma configuração que o argônio. Não são iguais em termos de. Não são estruturas iguais porque o argônio tem prótons no número diferente, nêutrons em número diferente. Mas os elétrons da eletrosfera são iguais. E os elétrons determinam a estrutura química e a interação química. Então daí surgiu a ideia de que, bom, se um átomo que não tem 8 elétrons na última camada, ele passa a ter 8 na última camada, perdendo, ganhando, compartilhando, o que for, ele deve ser estável. E aí surgiu a teoria do octeto a partir de então. Tá? Lewis formulou essa teoria. E aí, o legal é que durante muito tempo isso foi visto para vários átomos como uma regra. Só que pouco tempo depois foi se vendo também que existiam muitas exceções ao caso. E aí, já falei para você antes, né? A maioria dos elementos não segue o octeto. E vale lembrar uma coisa. Tem elementos que estabilizam com menos do que 8 elétrons e que eles estabilizam com mais de 8 elétrons. Com mais de 8 elétrons eu consigo determinar, eu não tenho que guardar. Com menos,
eu também consigo determinar, mas alguns pontos é importante você lembrar. Principalmente esse cara aqui, ó. O hidrogênio é um cara que vale a pena você ter em mente, que é um átomo muito comum. O hidrogênio não segue o octeto, ele segue o dueto igual o hélio, tá? Que é um gás nobre. O lítio, berílio, o boro é legal saber, mas é mais curiosidade, você consegue até determinar. Eu vou te mostrar como determinar, tá? Lítio com 2, berílio com 2 ou com 4 e boro com 6 elétrons na última camada, na camada de valência. Então, octeto é uma teoria que funciona bem e dá uma boa margem de como os átomos, como a estrutura eletrônica importa para a estabilidade daquela entidade, né? Mas não é uma coisa definitiva. Tem exceção e as exceções são muito importantes para poder entender o contexto geral de um átomo.